Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à nossa Ergonomia em Live. Sejam bem-vindos a todos. O Peterson já subiu aqui, a Darlene, eu acho que é isso. Lilian, João Ramos, seja bem-vindo. O Paiva, sou o primo, não entendi. Cássia, seja bem-vindo. Cássia, Daniel. Uh, Leonardo Teixeira, olá Leonardo, Luiz Guilherme, né? O Igor, engenheiro Igor, a Lid, seja bem-vindo a todos aqui. Bom, gente, eu tenho o costume de começar a live oficialmente a hora que atinge 10 pessoas nos assistindo, mas acho que não passou nem 30 segundos, já ultrapassamos todo esse contingente mínimo aí que eu brinco, né, para a gente começar a nossa live. Boa noite a todos, boa noite, Átila, boa noite, Lid. Vamos fazer o seguinte, pessoal, só para a gente quebrar um pouco o gelo, não o gelo que está em algumas regiões, por exemplo, onde eu estou aqui, né, está um pouquinho gelado, mas essa frieza das mídias sociais na hora da interação. Por favor, coloca o seu nome, coloca a cidade de onde você está, tá? De onde você está assistindo essa live. É um prazer. Olá, Marcos. O Marcos está em Floripa. Está muito frio aí, Marcos? É um prazer conhecer o seu nome, é um prazer chamar você pelo seu nome, né? E saber de onde você está nos assistindo aí, tá bom? Então, fico aqui o meu pedido. Saúde e segurança, alto e claro, ok. O Eduardo Paiva está em Ilhéus, na Bahia. Tá quente aí, o Eduardo, em Ilhéus? Né? Santo Augusto, no Rio Grande do Sul. O Francis, em Pelotas. Olá, Francis. Seja bem-vindo. Né? A Cássia Itatiba, em São Paulo, Marcos Passinho, o Igor, o Carlos Melo, em Cruz das Almas, Bahia, São Leopoldo Igor, o Petro em Nova Odécia. Ah, legal, legal, legal. Lidiane em Curitiba, 10 graus aí em Curitiba, Lid. Ok, vamos lá. O Leonardo também está aí para baixo, né, Leonardo? Tá frio aí? A Darla, Rio de Janeiro. Doutora Valquíria, Barueri. Olá, doutora. Ok, gente. Então vamos lá. Pessoal, estamos aqui, né, mais uma vez, e toda terça-feira, esse projeto, né? Vamos já chamar de programa, que eu acho assim, projeto é quando você projeta algo. A ergonomia em live já deixa de ser um projeto, isso aqui é uma realidade. Está virando praticamente um programa de ergonomia, onde nós discutimos conteúdos relevantes para a área da ergonomia, trazendo conhecimento, trazendo insumos tanto técnico e prático. E qual é o nosso objetivo com isso? É proporcionar e permitir a acessibilidade aos conhecimentos da ergonomia e a aplicação prática da ergonomia no cotidiano, no dia a dia das empresas. Hoje nós fizemos já uma sequência, essa aqui já é a terceira live que nós abordamos, a ergonomia no contexto do GRO e PGR, né? E nós convidamos especificamente hoje para trazer uma riqueza a esse assunto, o Dr. Robson Spinelli, que ele vai abordar conosco as questões da matriz de risco. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né, trazendo esse entendimento, a matriz de risco, que dentro das questões da segurança e saúde do trabalhador, às vezes já é abordado de forma um pouco mais abrangente, que eu falo assim, já é uma questão do cotidiano, da parte de engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, nas questões da higiene ocupacional. Mas nós estamos trazendo isso para dentro da área da ergonomia, né? Como isso se dá? Tá? Porque a gente está, até pouquinho tempo atrás, nós estávamos defendendo aí, ou talvez, né, algumas pessoas, por uma limitação conceitual na área da ergonomia, defendia a aplicação da análise ergonômica do trabalho, né, um método desenvolvido por Alain Wisner, lá em 1996, para ser aplicado na empresa como um todo.
desde o porteiro até o diretor teria que ter uma análise ergonômica. E, né, com todo esse processo de modernização, de simplificação, de harmonização e desburocratização das normas regulamentadoras, algumas coisas, né, começam a ficar mais claros para a gente, principalmente a diferença entre perigo ergonômico ou fatores de riscos e riscos ergonômicos, né? Mas dentro desse processo de identificação, de análise e avaliação, surgem questões normativas, inclusive dentro da NR1, né, o contexto que é a matriz de risco, né? E nada melhor do que nós conversarmos aqui com alguém que está lidando de forma técnico, né, com as questões aí da reformulação, que compõem toda uma equipe e que pertence a um escopo de alguns profissionais seletos aí, né, atrelado a um órgão máximo técnico do governo federal, que é a Fundacentro. Então, eu vou convidar aqui o professor Robson Spinelli. Ele já está subindo aqui, é só ele aceitar ali com a gente. O doutor Robson, então, está aceitando aqui, só ele aceitar. Olá, tudo bem, professor? Boa noite, amigo. Tudo bem, graças a Deus. Mais uma live, né? Mais uma live. Fico muito feliz, professor Robson, fico muito feliz por dois aspectos, né? O primeiro, para o senhor acreditar nesse projeto, onde que nós conversamos e eu convidei o senhor para fazer uma live. Você falou, Anderson, né? Olha, ainda não estou muito habituado, né? E ele foi lá e eu falei, calma que eu vou te ajudar, todos os meus conhecimentos aqui, né? Vamos fazer junto. E novamente, por aceitar esse convite aqui, tá? Fico muito feliz. Sempre à disposição, amigo. Sempre à disposição. Eu que agradeço. Professor, inclusive para valorizar todo esse processo, todo esse empenho, esse conhecimento que o senhor traz para a gente, pessoal, abaixo aí, na parte de baixo aí dessa live, tem tipo um aviãozinho, né? Faz o seguinte, compartilha essa live para um amigo, né, alguém da área da segurança e saúde do trabalho, ou até mesmo o seu supervisor, porque nós vamos trazer um conteúdo hoje bastante rico aqui sobre o assunto aqui, matriz de risco no contexto do GRO. Tá bom? Então, vamos lá, vamos conversar então. Professor, bom, rapidamente, hoje o senhor faz parte do quadro da Fundacentro, é isso? Sim, eu sou servidor da Fundacentro há mais de 35 anos, né? Certo. Eu sou tecnologista, é uma função de pesquisador dentro da Fundacentro. Né? Eu tive o privilégio de ter sido diretor técnico de maio de 2014 até setembro de 2019, né, 5 anos e meio na diretoria técnica. Isso me possibilitou tomar maior conhecimento da instituição que é a Fundacentro, é uma instituição a qual eu tenho verdadeira paixão, né, e admiração pela importância e relevância da Fundacentro no Brasil e na América Latina como um todo, né, pelo seu histórico de vida profissional. Então, faço parte do quadro técnico, né, e dentro do possível, né, estarei colaborando, né, com a gestão que está na Fundacentro naquilo que for pertinente ao meu conhecimento. Ok, professor. Professor, eu tenho bastante preocupação quando a gente convida alguém numa live nas questões das relações íntimas entre trabalho, aquilo que é uma questão ainda de planejamento, por mais que a gente está falando de uma instituição pública, mas às vezes há coisas ainda que estão sendo planejadas, sendo pensadas, né? Então, se sinta à vontade, se tanto perguntas dos nossos participantes, quando talvez um direcionamento de uma fala minha, se por acaso você falar assim, Anderson, a gente precisa de um tempinho a mais para a gente trazer esse assunto de forma mais sólida e concreta. Perfeito, muito pertinente, Anderson. Até se me permite, já interrompendo você, quero deixar claro já de início que eu não estou aqui representando a Fundacentro. Eu estou aqui como pesquisador da Fundacentro, como servidor técnico da Fundacentro, como professor de pós-graduação, como professor de orientação de mestrado e doutorado, como participante de bancas de pesquisa. Então, eu estou nessa qualidade aqui, nessa live, né, às 8 horas da noite.
Ok, fico muito feliz. E, ao mesmo tempo, eu coloco o seguinte: eu lembro que quando eu convidei o senhor para a nossa primeira live, eu coloquei algo que foi ergonomia, eu dei o título, né? Nós tínhamos sugerido um título e que o senhor rapidamente fez uma observação. Coloquei ergonomia e GRO-PGR. Nós temos talvez uma reflexão com um chamado para essa live. Também nós colocamos ergonomia, GRO-PGR, porém com a ênfase na matriz de risco. E o senhor colocou muito bem que, olha, Anderson, ainda nós temos as questões atreladas com a NR17, que ainda está em processo de revisão. Então, eu quero colocar de forma bastante tranquila aqui, que não quero abordar o teor da NR17, e sim o contexto da matriz de risco e como nós podemos refletir uma aplicação da matriz de risco num processo de análise de um risco ergonômico, né? De um risco aí da relação de probabilidade e severidade. Então, não quero entrar na especificidade de uma norma que ainda está dentro do grupo tripartite de trabalho, né? E tudo mais. Combinado? Vamos, então vamos começar, eu acho que pelo básico, até para não saber qual é a gente, né, o público que está aqui, talvez fica meio confuso ainda, ou talvez é um assunto novo para alguns. GRO, vamos separar assim? GRO e PGR, né? Já que a gente tem uma barra, né? Essa barra quer dizer E, né? Então, o que é o GRO e o que é o PGR? Vamos trabalhar com as duas coisas junto e como isso se conecta. Então, pelo texto que está já publicado e entra em vigência 9 de março de 2021, né? O GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, né? Ou gestão. Tanto faz o verbo aí, quer dizer a mesma coisa. Gestão, gerenciar, é a mesma coisa. Então, gerenciamento de riscos ocupacionais e o Programa de Gestão de Riscos, né? O PGR. Na verdade, hoje, inclusive, aconteceu pela manhã a Campate, né, promovida pelo Ministério da Economia, junto com a Fundacentro, inclusive, né, e que houve uma apresentação clássica desse modelo, e a gente pode observar que, na verdade, assim, está no mesmo nível, tanto o GRO como o PGR. Mas, na prática, né, se a gente pegar o texto publicado no Diário Oficial, né, o GRO está incorporado num programa de gestão de riscos. Né? Então, eu tenho toda uma situação de identificação, de análise, de avaliação de riscos ocupacionais que tem uma metodologia proposta. Né? E essa metodologia proposta está dentro da base do PDCA, planejamento, desenvolvimento, controle, monitoração, né? e a avaliação das medidas de controle. E esse modelo de gestão, ele caracteriza, né, através de uma matriz de risco, quais são os riscos ocupacionais que nós temos naquele processo de trabalho ou nos processos de trabalho. Tanto de forma unitária, pegar um local, ou um setor, ou toda a empresa. Né? E a matriz de risco, ela constitui, então, uma ferramenta. Né? Mas antes de avançar nessa ferramenta, né, nós temos aí, então, o PGR. E o PGR, eu tenho observado, até em função de várias publicações na internet, né? É óbvio que já existe toda uma instrumentalização, as pessoas querem sair à frente, eu vejo isso de uma forma muito positiva, né? Muito proativa, de se preparar, né, para implantar, para a implementação do programa de gestão de riscos, que até disse na nossa primeira live, que é uma implementação do programa de gestão, porque, na verdade, há de se considerar aquilo que já foi feito. Né? Não vamos esquecer a NR9, não vamos esquecer as coisas. Então, já tem alguma coisa gerada e isso será aperfeiçoado. E eu ainda dizia na nossa primeira live que essa legislação, de uma forma muito pertinente e apropriada, trouxe a palavra gestão como norma. Né? E gestão, para quem pegar o sinônimo da gestão, vai ver lá que tem uma série de ações que complementam a gestão. Então, quando eu tenho um programa de gestão de riscos, eu tenho que ter todo um rito, né? Que classifica a análise de risco, que classifica tomada de decisão, que analisa os riscos que eu tenho, que avalia a potencialidade desses riscos, que faz a avaliação, a monitoração, o controle, intervenção. Então, na verdade, o programa de gestão ele seria uma ferramenta maior, né? Um conjunto de ações, e que tem lá, como elemento básico dele, o GRO. Né? Então, eu já vi pessoas colocando, e é fato, são coisas distintas.
sim, são coisas distintas, mas ao mesmo tempo elas estão interligadas, porque não há uma dissociação de PGR e do GRO. Ah, não, mas o PGR é um inventário. Colegas, o inventário de quê? De riscos ocupacionais. Dentro do quê? Do GRO. Né? Ah, não, mas as empresas que de grau 1 e 2, aí estão confundindo a história. Porque, na verdade, algumas empresas que declararem a não existência de riscos ocupacionais, né, ela vai ter que apresentar um inventário sintético comprovando que não há. Mas, de certa forma, quando você faz um GRO, você já está fazendo um dossiê da tua empresa. Você já está preparando ali a performance de atividade, processo produtivo e o risco aos quais os trabalhadores e trabalhadoras estão expostos. Sejam eles físico, químico, biológico, ergonômico, psicossocial, ou seja, um universo muito mais amplo, o que requer maior percepção, né, e participação dos atores sociais que contemplam esse chamado mundo do trabalho, né, esse mundo complexo e heterogêneo do mundo do trabalho. Ô, Robson, com essa nova formatação, vamos falar de habilidades e competências aí do profissional de SST. Inclusive os cursos, vamos colocar assim, tanto os cursos de especialização quanto os cursos técnicos, será que eles vão precisar rever suas grades curriculares? Porque vem com uma especificidade técnica, vamos pensar assim nas questões de avaliação, com uma exigência muito maior, né? Até mesmo para que você, primeiro, entenda o que é um agente, que tipo de agente você está lidando e qual é a melhor metodologia para, ou conjunto de métodos, né, para avaliar aquele agente. Além disso, traz uma questão gerencial, de gestão mesmo, né, que a gente está colocando aqui. E às vezes passa, né, os cursos talvez, eu já presenciei cursos, por exemplo, de técnica de segurança do trabalho, que é bastante focado em apenas dentro das NRs, e que falta uma questão, inclusive, de gestão, que acaba quase coincidindo com a própria gestão do negócio, porque eu vejo hoje que a segurança e saúde do trabalhador, ela precisa ser lidado enquanto uma segurança do trabalhador no aspecto business. Que eu falo assim, o que eu estou querendo refletir com isso? Olha, nós precisamos associar a segurança do trabalhador com a mesa de planejamento de uma empresa. E não como aquele departamento, aquele grupo de pessoas que fica debaixo de uma escada, né, lidando com uma situação, entregando EPI. Vamos imaginar assim, né, que é um reducionismo que talvez a culpa são dos próprios profissionais de segurança saúde do trabalhador, de uma forma genérica e generalista, eu estou colocando aqui, pessoal, peço licença para isso, por até mesmo não ter esse comportamento, essa habilidade, essa competência de ver a segurança saúde do trabalhador como uma gestão, né, ter esse diálogo alinhado com a gestão corporativa. Você acha que, então, hoje, a segurança e saúde do trabalhador, o profissional da segurança e saúde do trabalho, ele vai precisar, além dos aspectos técnicos, ele entender os aspectos de gestão como um negócio, vamos imaginar assim? Desculpa eu fazer esse paralelo. Mas é correto. Nós temos, eu acho, primeiro a questão da sua pergunta, urge, né, uma certa reflexão sobre o planejamento pedagógico da formação desses profissionais que atuam em saúde e segurança do trabalho. Esse movimento já foi iniciado pelas próprias categorias, né? Eu sou testemunha na Fundacentro da demanda de técnico de segurança, que não revê o projeto pedagógico de formação do técnico de segurança, o mesmo movimento de engenharia de segurança do trabalho. Então, esse momento que a gente está vivendo, né, ele está trazendo muitas ferramentas boas, né, e, ao mesmo tempo, a qualidade da informação. E requer que nós tenhamos maior participação no processo de trabalho. Né? Então, nós estamos num mundo muito diversificado, né, que nos exige um conhecimento muito mais abrangente. E se nós faltarmos alguns projetos pedagógicos de formação, de alguns cursos, que você bem disse, muito voltado ao entendimento da legislação, por quê?
esses profissionais só passaram a existir através de uma exigência legal de um serviço especializado de segurança e medicina do trabalho. Uma formação tecnicista, legal, né? E como exigência legal, então as escolas formataram profissionais que teriam título, a titulação, né, de técnico de segurança, engenheiro de segurança, meio trabalho, com uma qualificação abordando as NRs. E eu sempre digo, né, que as NRs já passaram de 40 anos de existência e está nesse processo, graças a Deus, de revisão, né, que a ciência não parou há 40 anos, ela é dinâmica. Né? Então, a gente precisa diversificar, a gente precisa melhorar. Então, os instrumentos pedagógicos hoje, e a gente, há um tempo atrás, via com certo preconceito a informação dos cursos à distância, é uma realidade, é fato. Então, será um instrumento. Mas a gente perde por um pouco, porque o fato do professor não estar mais presencial também minimiza, né, a troca de experiências, né, a verbalização de experiências particulares, a interação entre os alunos. Mas, por outro lado, você enriquece um conteúdo programático de tal forma que você tem ferramentas pedagógicas que conseguem avaliar a dedicação do aluno àquele conhecimento posto. Né? E, para isso, nós temos as metodologias no EAD, são os chats, os fóruns. Né? Eu tenho participado de programas de EAD, né? E, às vezes, eu observo que nos fóruns, os chats, é pouca presença de alunos ainda. As pessoas não estão habituadas com essa ferramenta. E aí eu acho que isso é importante, né? E, de fato, gestão da segurança do trabalho é um negócio. E tanto é negócio que nós temos uma ISO 45001, né, que fala sobre isso. Nós temos uma questão da ORA 18001 que antecedeu a ISO 45001, que coloca da gestão da saúde ocupacional como um negócio de gestão. Ou seja, aquilo que eu faço, aquilo que eu produzo, né, qual é o meu compromisso também com a saúde dos meus colaboradores, né, com a diminuição do impacto previdenciário, com a diminuição de estatística excelente. O Brasil, por exemplo, gasta trilhões de reais, né, com a questão dos acidentes do trabalho. Dinheiro este que pode estar sendo utilizado em muitas outras coisas, né, com investimento. Então, eu acho que hoje, sim, eu acredito que esse processo já está acontecendo, felizmente, já tenho observado, né, e vai ser uma constatação. Essa nova forma de a gente trabalhar nesse mundo globalizado que já vivemos vai requerer o profissional essa atenção daquilo que se vê de gestão. E hoje, só para finalizar minha fala, o engenheiro de segurança, de técnico de segurança, guardar suas proporções, e até mesmo os trabalhos são gestores. Ou seja, como que eles vão poder observar a questão da saúde dos seus trabalhadores e o que fazer, tá? Tudo bem? Ok, voltou. Deu uma travadinha aqui, mas voltou. Okay. Pessoal, o Robson, entrando numa questão um pouco mais técnica, nós acabamos de conversar sobre uma habilidade que o profissional de SST precisa desenvolver ou correr atrás, que é a questão da operacionalidade, da estratégia de gestão, da gestão de negócio, e às vezes a gente tem um receio, né, um certo preconceito de lidar a segurança do trabalhador enquanto negócio, né? Eu acho que a gente tem que romper esse estigma e esse paradigma, né? Ela precisa estar associado, né? Querendo ou não, nós precisamos trabalhar também alinhado com a visão e missão das empresas, né? E ajudar nesse processo de construção, né? Da obtenção do lucro, e porque é dali que, inclusive, sai o pagamento dos funcionários, né? Alinhado com a preservação à vida. E aí, entrando numa questão um pouquinho mais técnica do GRO e do PGR, nós podemos dizer que, se a gente fosse pensar no GRO, PGR por partes, né, nós podemos dizer que ele está constituído de quantas partes, né? Vamos dizer assim, o que a gente precisa, por onde a gente começa e até onde a gente tem que chegar. Tem como fazer uma síntese para a gente? Vamos lá, vamos tentar. Eu acho que a primeira etapa é você fazer uma análise de risco, né? Ou seja, você ter um instrumento, né, que possibilite você fazer uma avaliação de quais são os riscos que você tem no seu processo de trabalho, né? E essa etapa, ela consiste numa caracterização da situação de trabalho, né? Então, você vai observar quais são as suas condições de trabalho, quais são as condições externas que influenciam no teu trabalho, né? Conhecer o perfil do teu trabalhador, que lidar com aquela situação, porque aí eu acho que uma questão muito importante,
né, que dentro da matriz ela fomenta, é a definição que, inclusive, todos devem observar no glossário da NR1, do conceito de perigo, risco, dano, avaliação de risco e matriz de gestão de risco, né? O que é o perigo é uma situação que eu tenho no trabalho e que pode gerar riscos, né? Então, até porque existem alguns materiais que dizem, né, estão relatando já que não há risco zero. Não há risco zero, né? Então, toda a parte de trabalho eu posso ter riscos associados. Toda a parte de trabalho eu posso ter uma exposição. Nem sempre a exposição gera risco. A exposição passa a ser risco quando ela não tem mais controle, quando ela está gerando um dano, né, ao trabalhador, né? Então, eu tenho uma avaliação de riscos que vai me estimar, né, a relação que eu tenho entre riscos e consequências das operações que eu tenho lá. Essa é a primeira etapa de caracterização do trabalho. A segunda, eu faço uma análise de risco, né? Eu faria uma análise de risco, né? Essa análise de risco aí, ela pode ser produzida com uma matriz de risco. Eu posso ter matriz de riscos de ordem qualitativa, semi-qualitativa, quantitativa, né? E quando eu tenho uma qualitativa, eu vou ter uma possibilidade de ter uma ferramenta que me ajude na tomada de decisão. Qual tomar decisão? Controle da exposição, mitigação da exposição do risco, né? Eu tenho que identificar quais são os elementos que eu tenho em relação à natureza do trabalho, o perigo que eu tenho, o risco associado à atividade que vai ser desenvolvida, e aí eu faço uma matriz, né? E essa matriz posso conjugar a relação, né? Normalmente a gente tem aqui uma relação de gravidade, né, com probabilidade de ocorrência do risco, né, e gravidade ou severidade do dano, por exemplo, do ponto de vista da saúde do trabalhador, seja na sua atividade física e psíquica, inclusive, né? A saúde mental deve ser avaliada aqui, inclusive, né? A gente tem um estresse aí, produzindo no processo de trabalho, como um efeito, né, em função de algumas organizações, né? E aí, quando você vai fazer essa matriz, você vai estabelecer variáveis nessa matriz, né? Então, na prática, assim, quais são a minha composição, né? E eu me lembro que na tua chamada hoje, pelo dia, né, dessa live agora, você me perguntava assim, qualquer matriz pode ser utilizada? Né? Na prática, assim, quanto mais... Deixa eu perguntar, para não ficar... Qualquer matriz pode ser utilizada? Deixa eu só ajudar um amigo. Peraí, Robson, deixa eu só ajudar um amigo. Bom, falou que a live travou. Pode ser... Aqui tá tudo ok, tá? Qualquer coisa, dá uma reinicia o seu celular, mas aqui tá rodando tudo normal, tá bom? Então, pessoal, deu um joia aí como que estão as coisas. Bom, então vou voltar à pergunta. Foi um quebra-gelo aqui, ajudar um amigo a quebrar um gelo, tá? Ô, Robson, a gente pode usar qualquer matriz de risco? Por exemplo, eu posso desenhar uma matriz de risco aqui no papel e falar assim, é essa matriz que eu vou usar agora? Poder pode, né? Mas é temerário, né? Porque, na verdade, como eu disse para você, as consequências virão de acordo com as nossas escolhas, né? Então, na verdade, assim, se você tem um processo aos quais você pouco identificou, pouco fez uma avaliação concreta, né, dos riscos, a sua matriz dita ferramenta de tomar decisão estará vulnerável, né? Então, na verdade, você não terá uma matriz para te possibilitar, num planejamento de ação, aquilo que é imediato, a curto, médio e longo prazo, né? Então, você precisa... Eu estou vendo até que alguém está colocando aí, as ferramentas de ergonomia, né? Existe uma matriz de risco que relaciona todas as ferramentas de risco, já que cada uma possui seu risco. E aí, Robson, nós fizemos a semana passada, pegando aqui a pergunta da Darlane, eu acho que é isso. Nós fizemos na semana passada, as duas últimas lives, nós falamos justamente sobre ferramentas ergonômicas. E junto com o Thiago Buono, que é um ergonomista, perito, nós falamos sobre a conexão entre as ferramentas ergonômicas associadas a matriz de risco. Então, uma coisa que nós colocamos, inclusive, foi, olha, nós não podemos decidir a relação de probabilidade e severidade apenas a partir de resultados de ferramentas ergonômicas, né? Então, e aí, né? Então, vamos voltar aqui à pergunta da
Darlane, né? Existe uma matriz de risco que relaciona todas as ferramentas ergonômicas, né? Já que cada uma possui o seu risco, né? E o meu aconselhamento, primeiro, eu desconheço uma matriz, né, mas do jeito que a internet avança, né, deve ter pessoas já se dedicando a desenvolver um software, né, um aplicativo que faça tudo. Eu tenho algumas ressalvas em relação a isso, porque acho que uma ferramenta ergonômica fundamental para o bom ergonomista é o poder de observação, né, e estar presente no processo de trabalho. A ergonomia à distância, através de aplicativos, ela não retrata totalmente a realidade que você está no processo de trabalho. Então, o nosso poder, eu acho que o ergonomista tem um poder de observação e deve ter uma percepção muito aguçada em relação ao que significa ergonomia, dentro do seu conceito de ação de uma demanda que vem da organização, até mesmo uma condição de trabalho que pode gerar uma LER ou uma DORTS, né, ou uma situação que gera um estresse, ou conflito, ou sofrimento psíquico entre os trabalhadores. Então, dificilmente vai ter uma ferramenta que consiga agregar todo esse universo cognitivo, que significa o conteúdo do trabalho. Porque eu acredito que a ergonomia ela entra no conteúdo do trabalho. Não só na identificação dos riscos, mas ela vê as suas correlações, o que o conteúdo do trabalho tem para o trabalhador e o trabalho para ele. Então, quais são as leituras, os códigos, que se faz a ergonomia. De qualquer forma, acho que a melhor ferramenta é fazer uma matriz de risco que consiga aplicar a mesma matriz de risco a todos os riscos relacionados. Ou seja, se eu faço uma matriz 3x3, 4x4, 5x5, ou uma matriz composta, uma matriz simples, utilizar essa metodologia para todos os riscos que eu estou avaliando, porque aí eu vou poder, quando relacionar todos esses riscos numa única matriz, poder valorar aquilo que está sobressaindo no conjunto dos riscos avaliados, ditos ergonômicos. Então, quando eu puder caracterizar uma situação de trabalho e eu vou desmembrar nessa análise de risco, quais são os riscos potenciais que ele tem sobre o olhar ergonômico, e pegar cada situação de trabalho e for destrinchando, eu posso verificar, porque eu posso ter, inclusive, efeitos que não acontecem só no processo de trabalho. Existe uma questão imposta na ISO, imposta não, desculpa a minha terminologia, mas proposta na ISO 31000, que é a incerteza. Precisa da incerteza. E precisa da certeza, coloca que eu posso ter um desvio daquilo que eu planejei para mais ou para menos. Eu posso ter um resultado positivo ou até um resultado negativo. Eu posso ter um resultado positivo no processo, mas sob um outro olhar, ele pode ser negativo para a imagem da instituição, para uma série de coisas. Então, eu tenho que saber lidar com essa matriz, para poder identificar quais são as avaliações que eu quero fazer, quais são as tomadas de decisão que eu quero fazer. De certa forma, só para finalizar, nós temos uma ergonomia que acredito que ela também é qualitativa, sob o ponto de vista de detecção e percepção de alguns efeitos que pode ser dar ao trabalhador. Nós temos uma ergonomia também quantitativa, que é possível determinar, nos processos de trabalho, uma tomada de decisão para melhorar os postos de trabalho. Então, acho que as matrizes são viáveis, sim, para a ergonomia. Não sei se tem uma matriz que envolva todo o universo da ergonomia. Eu não tenho certeza. O Robson, quando a gente está falando de ergonomia, eu tenho sempre a convicção que nós estamos falando da segurança e saúde do trabalhador. Nós não estamos falando de algo totalmente desconecto, com a segurança. Então, a gente tem que ter essa perspectiva que nós estamos falando de uma porção, ou, me permita usar esse adjetivo, de todo o escopo de um pensamento em saúde e segurança do trabalho. E aí, eu vejo assim, que existem as especificidades das áreas, Já tentou-se lá atrás pensar, então, quando propôs, aí veio vamos pensar assim, com algo mais forte, com a primeira atualização da NR17, em 1990, que, olha, não, peraí, tudo bem que foi lá em 78, mas eu acho que um marco
que colocou a ergonomia um pouco mais intenso, ou um pensamento um pouco mais forte dentro das empresas, foi lá em anos 90, tentou, como nós vamos colocar isso dentro das questões da higiene ocupacional? Então, tentou-se criar até grupos homogêneos de exposição, né? Toda aquela coisa. Mas, pensando num contexto um pouco mais macro, será que a gente poderia pensar, por exemplo, já que todo esse cenário que você desenhou aí sobre como refletir sobre uma matriz de risco, mas vamos lá, eu tenho uma empresa, uma indústria, uma metalúrgica, e eu tenho um cliente que é uma metalúrgica, por exemplo, e um outro cliente que é um supermercado de bairro, né? Todos vão ter que atender essas necessidades de identificação, né, dentro das suas características? Sim, né? Mas será que, por exemplo, olha, a característica da atividade do ramo empresarial pode colocar também uma reflexão para buscar referências para ver qual seria a matriz de risco com maior eficiência para a característica da atividade do ramo empresarial? Com certeza. Eu acho que aí tem uma questão que, por um primeiro momento, eu percebi que os trabalhadores, os seus representantes, ficaram um pouco apreensivos, mas eu avalio como uma boa estratégia do governo, foi não estabelecer uma matriz, né? Então, a matriz ficará a cargo dessa gestão de riscos ocupacionais, né? E aí nos chama a atenção, como nós já colocamos agora, a questão da ética e responsabilidade profissional de cada ator social envolvido nessa montagem dessa matriz, né? Porque quanto mais próximo estiver da realidade do trabalho, mais impacto positivo ela trará se ela será uma ferramenta para tomar decisão para mitigação, eliminação do risco, né? Só comentando que quando a nossa legislação foi estabelecida lá em 78, através da Lei Civil 514, Oi? Eu estou com um problema aqui na minha bateria. Caiu a conexão, mas o Robson... Voltou, Robson. Peraí. Voltou? Voltou. Meu conector aqui de bateria está me Fica tranquilo. Você quer desconectar e conectar de novo? Não, já conectei. Não, então tá bom. Me avisa aqui. Em 78, quando a Lei 6.514 trouxe as normas reguladoras, ergonomia nem era área conhecida no Brasil, né? Ela só tomou cara de área de conhecimento do Brasil no final dos anos 80, dos anos 90, né? Então, todos os brasileiros que fizeram especialização de ergonomia fora do Brasil sequer tinham reconhecimento do MEC, né? Então, agora nós temos a ergonomia, né, cada vez mais concretizada e da sua relevância para a organização como um todo e para os processos de trabalho, né? E a gente tem essa riqueza de conteúdo que a ergonomia pode trazer. E, de fato, a higiene do trabalho era a ciência que estava à frente, porque se tinha o que conhecimento dos riscos, era risco físico, químico, biológico, né? Além dos riscos de acidente de trabalho, e aí nós tínhamos aquelas pirâmides, o pirâmide de Barr, que relacionava cada incidente à possibilidade de um acidente fatal. Tudo ok, certinho, pode continuar. Na verdade, assim, eu acho que essa matriz de risco sim ou não, né? Ela pode ser uma qualitativa, né? Mas eu acho que, de certa forma, para a matriz de risco, para tomar decisão, eu teria que ter mais elementos, né? Porque esse sim ou não é muito subjetivo, do ponto de vista do ator social que está observando o processo de trabalho e está fazendo a avaliação. Quer seja ele o observador, quer seja ele o participante da ação que eu estou avaliando, né? O seu sim, qual o significado do meu sim para mim, qual o significado do sim para o trabalhador, né? Então, nós temos que estar numa linguagem, uma abordagem muito próximas, né, para poder qualitativamente identificarmos que aquilo não tem outros vieses que podem comprometer essa tomada de decisão a partir da matriz, né? Então, quando a gente tem uma ferramenta, aí, por exemplo, uma das ferramentas que eu acho que facilita muito na matriz, quando você coloca um score, uma pontuação, né, e nessa pontuação ela minimamente te alerta, né, para pontos vulneráveis daquele item que você está avaliando, né, aí você consegue melhorar a sua performance, né, e mais próxima do conteúdo do trabalho. O Viana coloca assim, ó, a grande observação
é ver o diferente no óbvio. E a rotina nos leva a achar que certos riscos se tornem tão normais, podendo achar que são óbvios. Perfeito. Disse tudo. Né? Porque é a naturalização da atividade de trabalho e a banalização do processo de trabalho em relação aos riscos. Aquilo é tão comum no dia a dia que isso foi banalizado. Né? E eu tive uma orientanda na Federal Fluminense, né, que ela fez um mestrado, e ela avaliou a atitude comportamental, né, e nós podemos observar na dissertação dela, da Simone, né, que a tomar decisão está pautada no conhecimento cognitivo. E muitas vezes, as situações de trabalho que têm pequenos desvios não é percebido. Então, há um desvio e só fica focado em cima de incidente. E os desvios, aquilo que não era natural, ele passa a ser natural porque é uma prática. Né? E aí nós temos aí DEJU para falar de comportamento coletivo, né? E uma série de coisas que aquilo é naturalizado no trabalho. Então, por isso que eu disse, uma matriz de sinal é muito perigoso, porque qual é o olhar e qual é a minha percepção cognitiva sobre aquilo que eu estou dizendo sim ou não. Né? Sim não é relativo. Entrando na questão de como usar uma matriz de risco, então, pelo que a gente vem conversando, o uso de uma matriz de risco se torna um exercício. Né? Se torna um exercício de levantar elementos, né, que vai te dar base para uma linha de raciocínio entre probabilidade e severidade, né, onde que você vai ouvir, inclusive, as diversas perspectivas e os diversos indicadores, tanto interno quanto externo, por exemplo, um dado previdenciário, por exemplo, um dado epidemiológico interno, um contexto do segmento de trabalho, a percepção do trabalhador, da CIPA, né, para que você possa refletir, né, e aí é onde está o exercício, né, você refletir essa diretriz dentro da matriz de risco. Eu tenho um material aqui, por exemplo, que cita a referência da norma brasileira da BNT 14280, que classifica 5 classes, né, em termos de matriz, né, e coloca que a matriz 5x5 ela é mais complexa e facilita. E ela chama a atenção que quanto mais eu posso detalhar essa probabilidade do risco, a gravidade do risco, melhor vai ficar o meu diagnóstico. Muitas vezes eu estou dependendo de esforços para um risco que não é o principal. Né? Então, eu deixo de estar mitigando uma situação de mau risco em função de uma caracterização inadequada. Então, a matriz é uma ferramenta, de fato, para tomar de decisão. Né? E essa tomada de decisão, eu acho que coloca ao SESVIT, no poder do gerenciamento, na gestão, um comprometimento muito forte. E você citou uma questão essencial, Anderson, que você falou e passou batido agora, né? A posição do SESVIT perante o organograma da empresa. Né? Porque mesmo você tendo uma condição de gestão, muitas vezes o SESVIT está ainda vinculado no organograma ao RH. E aí, na verdade, nós não temos aí uma questão de poder de ação no processo tecnológico, no processo de produção. Então, o SESVIT fica como um setor para atender as normas, né, para fazer prevenção. Mas eu acho que a gente tinha que ter também um repensar do SESVIT. Alguém perguntou que o nome da norma brasileira é NBR 14280, ok? Então, na verdade, eu acho que a gente precisa ter esse compromisso ético e profissional. E aí, quando eu falo compromisso ético e profissional, Anderson, nós poderíamos fazer várias lives aqui para dar bons exemplos e péssimos exemplos. Então, o que eu chamo a atenção, sim, não se iludam com, às vezes, material muito rebuscado, muito trabalhado, né, mas com baixíssimo conteúdo. Né? Porque, na verdade, assim, nem todo o software é frio. O software é frio. Agora, assim, tem que estar lá. E se você não faz uma matriz vinculada no processo de trabalho, ela não está caracterizando, ela é um papel. Papel, como a gente já tem dito há longos times, papel certifica tudo. E eu tenho N exemplos na Fundacentro de vários documentos que chegaram lá, no Ministério Público, e colocados atendendo uma legislação que era só uma forma de mostrar, mas não refletia a realidade da situação de trabalho. Né? Então, a gente quer essa mudança de paradigma. A gente quer uma construção de uma cultura de prevenção. E isso, a ISO 45001 está provocando.
Eu sei que essa pergunta aqui talvez cabe um desenho, e eu sou bastante visual, você já sabe disso, né, o Spinelli? A Carla, ela coloca assim, né? Então, como elencar os riscos ergonômicos dentro da NR1? Talvez cabe a gente refletir sobre aquela sequência do PGR, né? Então, como Olha que eu só, vou... Carla. Uhum. Desculpa, Pode falar, desculpa, por favor. continua. Está contigo. Na verdade, sim, a gente tem um item que está na NR1, né, que fala que serão respeitadas as questões ergonômicas pautadas na NR17, né? Então, nós temos um item que especifica isso na NR1, né? Então, a NR não trouxe um modelo para ergonomia, não trouxe um modelo de matriz de risco, aliás, para nenhum outro agente, né? Então, como nós dissemos aqui no início, você contextualizou de uma forma muito adequada e pertinente, nós estamos ainda num processo de formulação, né? Acredito que o governo está pensando com carinho, sim, né, nessa gestão proativa da questão ergonômica, né? E tenho certeza, porque quando estava diretor técnico, pela parte da Fundacentro, os profissionais que a Fundacentro indicou foram de alta qualidade, alto nível. Então, eu tenho certeza que o documento técnico que vai sair, ou que já saiu, está produzido, tem um bom conteúdo, né? Então, na verdade, sim, a ergonomia está sendo respeitada, né? E agora, a gente tem que saber assim, quando eu faço uma análise de risco, eu não tenho só a questão ergonômica, né? Uhum. Então, eu tenho outros riscos associados, que inclusive podem relacionar com a questão ergonômica. Uhum. Sim, sim, arranjo físico, riscos mecânicos, uma série de coisas, e que influenciam. Então, eu tenho que ter essa complexidade do meu universo para saber pontuar aquilo que me influencia direto e indiretamente na questão ergonômica, né? E na medida que a gente vai atuar na ergonomia de Encadeamento 17, tenho certeza que vai ter um maior aprofundamento das questões que devem ser abordadas dentro de uma leitura ergonômica. Ok. A Darlane, ela coloca assim, se a ergonomia, então, parafraseando o que você disse, né? Se a ergonomia começa quando a higiene ocupacional acaba, é um bom princípio começar uma avaliação de risco ergonômico pelos grupos homogêneos de exposição. Será que a gente pode lidar com as questões ergonômicas como a gente lida com os grupos homogêneos de exposição, Robson? As questões de ergonomia, nós fazemos uma análise a partir do conjunto de atividades dos trabalhadores. Enquanto que um grupo homogêneo de exposição, vamos supor, um grupo homogêneo de exposição de ruído, né? Então, eu posso ter vários trabalhadores no mesmo ambiente, por exemplo, uma oficina, né, com funções e cargos diferentes, e todos estarem expostos a um grupo homogêneo de exposição ambiental, porém, cada um com as suas características ergonômicas em específico, tá bom? Então, esse é o grande problema de lidar com o grupo homogêneo de exposição. Quando o Robson traz lá que a ergonomia ela começa quando termina, né, as questões da higiene ocupacional, justamente na verificação de que qual esse risco ambiental, o quanto que esse risco ambiental, ele interfere também na adaptação das condições de trabalho, né? Então, é um outro aspecto que ele traz aí à luz da reflexão, tá bom? Então, as questões aí, a higiene, um risco ambiental, ele produz uma consequência, por exemplo, um ruído, nós lidamos como pressão sonora, nós podemos ter ele aí, um ruído quanto um agente ambiental, mas com um reflexo, né, associado a um desconforto acústico aí, tá? Então, nós podemos ter essa reflexão aqui também. O Robson ainda ele não conectou, fica, né, mas a gente, qualquer coisa, qualquer tipo de conexão, problema aí, a gente faz uma nova live com ele, né? Eu acho que é bastante interessante toda essa participação do Robson aqui com a gente. Colocou que acredito que é essencial compreender o trabalho para avaliá-lo. Isso mesmo. Nós precisamos ver a atividade de trabalho, viu? Nós precisamos ver, inclusive, a Rócio, eu sempre produzo erro, eu não dou conta aqui de fazer
a pronúncia do nome dela, né? Mas eu vou chamar pelo primeiro, Maria. É aluna nossa do curso do método Ergois de mapeamento ergonômico, e justamente a gente precisa ir compreendendo as camadas desse trabalho, né, para encontrar primeiro o perigo ou um fator de risco ergonômico. E na sequência, a gente entender o risco associado, tá? Ok, vamos lá. Deixa eu ver aqui, né? O Robson, pessoal, parece que ele não vai conseguir, né? Na realidade, o celular dele caiu a bateria, né? Caiu lá, acabou a bateria. Ele estava com problema mesmo de carga, mas fica super tranquilo. O Janilson aqui, ele fez uma pergunta, né? Quando será a matrícula no curso? Janilson, na bio do Instagram aqui, tá? Que é lá onde você vê todo o perfil do Instagram aqui da Ergo Company, tem um link. Lá nós temos um link que vai levar você para a lista VIP, né? Do lançamento para a nova turma. Tá bom? Ainda não está programado quando será a nova turma. Eu acabei de fechar uma turma agora, né? Abri, já fechei uma nova turma, então a gente está organizando ainda. Pessoal, então, literalmente, o professor Robson não vai conseguir nos conectar novamente aqui com a gente, devido a estabilidade do dispositivo móvel dele. Nós, né, em nome do professor Robson, peço desculpa, ele está aqui mandando mensagem aqui para a gente, pedindo desculpa e desejando também para vocês uma boa noite. E eu prometo que nós vamos fazer, né, um compromisso, inclusive, com o professor Robson, nós fazemos um novo bate-papo aqui sobre essas relações de matriz de risco. E é claro, a gente não gostaria de terminar dessa forma, né, da forma aqui que nós fizemos todo um planejamento, mas a tecnologia também, né, às vezes nos passa a perna. Eu gostaria de um feedback. O que vocês acharam dessa proposta? Né? Vamos novamente trazer o professor Robson aqui conversar sobre isso? Né? O Janilson aqui, show de bola. Você poderia aproveitar para explanar um pouco sobre o que aborda no curso? Claro, Janilson. O curso é o seguinte. Primeiro, o curso ele tem 15 horas e ele é 100% online, tá? 100% online. Nesse curso, eu ensino um verdadeiro passo a passo para que o avaliador ele consiga, primeira coisa, perceber, identificar um perigo ergonômico. Anderson, o que é um perigo? Né, isso está no anexo 1 da NR1, né, o conceito de perigo e riscos ocupacionais. Então, o perigo ou fator de risco, que são as mesmas coisas, que inclusive era o que o E-Social estava pedindo, não é apenas você ir e falar assim, tem ou não tem, sim ou não. Então, eu não posso considerar, e talvez esse exemplo é bastante clássico, eu não posso considerar um fator de risco para um trabalhador apenas pelo fato que ele tem uma cadeira, apenas pelo fato que ele tem um computador com um teclado na frente dele. E aí eu falaria que ele tem posturas sentadas por longos períodos e movimentos repetitivos. E é muito clássico isso, quando eu entro dentro de empresas e eu vejo aquele mapa de risco feito lá pela CIPA, com assessoria da equipe de segurança saúde do trabalhador, tá? Que está lá especificado que aquele determinado ambiente, determinada recepção, tem posturas sentadas por longos períodos e movimentos repetitivos. Eu fico imaginando assim, como que a pessoa chegou a essa conclusão. E eu até falo assim, olha, por que você está me contratando para fazer um mapeamento ergonômico, sendo que você já tem um mapeamento ergonômico aqui? A pessoa fala, não, eu não tenho. Eu falo, lógico que tem, você está colocando aqui no seu mapa de risco que você identificou isso, né? E quando a gente vai ver, inclusive, a atividade do trabalhador, não existe postura sentada e nem movimentos repetitivos. Né? Então, literalmente, o curso ele já começa te ensinando um passo a passo de buscar elementos no trabalho para identificar um fator de risco. Na sequência, é o processo de análise, onde que, inclusive, a gente utiliza as matrizes de riscos para fazer a relação do risco associado, né, a etapa aí, e a etapa de avaliação, que é a etapa de qualificação desse risco,
para uma tomada de ação para a empresa. Ou seja, o método ErgoEasy de mapeamento ergonômico é literalmente um método mesmo, um passo a passo, que vai orientar você e gerar insumos para o inventário de risco, que é um dos documentos obrigatórios exigido na NR1 em questões do PGR. Tá? E a partir daí vem todas as etapas dentro de todo o escopo. Tá? Então, o método ErgoEasy é uma metodologia que vai suportar aí a avaliação preliminar de riscos ergonômicos, que eu chamo de APR Ergo. Tá? Espero ter explicado para vocês. Nossa live aqui ela vai cair em 15 segundos. Foi um prazer estar aqui com vocês. O professor Robson está aqui no segundo plano pedindo 1000 desculpas, mas que nós voltaremos para conversar sobre esse assunto. Em nome dele, eu despeço de vocês. Abraço. Bom, já, acabou.